Olá pessoal, tudo bem? Mais uma aula aqui do nono ano de História, volume 2, e vamos falar aqui sobre os regimes totalitários da década de 30, mais especificamente sobre o nazismo e o fascismo. O nazismo, o regime lá super famoso do Adolf Hitler, né? Famoso, obviamente, por motivos extremamente negativos, assim também como por motivos negativos é super conhecido o fascismo. Um pouquinho menos que o nazismo, né? Do Benito Mussolini, que foi um regime que aconteceu na Itália. Tá bom? Prestem muita atenção na aula de hoje, porque eu farei algumas perguntas aqui e só aqui no vídeo, e vocês terão que dar as respostas nos comentários, e isso vai valer pontos extras, tá? E por que eu estou fazendo isso? Porque tem gente que não está assistindo os vídeos, tá bom? Eu mando vídeo aula porque tem comentários, tem coisas que são importantes, certo? Sobretudo nesse momento, nós não estamos em sala, certo? E eu sei que tem alguns que não têm recurso de assistir a internet, de assistir o vídeo no dia, na hora que eu passo, mas não tem problema. Tem muita gente que está deixando de fazer isso, tá? Tendo condições e está deixando simplesmente por preguiça ou por outra questão, tá bom? Mas fazer o quê? As aulas devem ser seguidas conforme a gente recomenda, tá bom? Então prestem bem atenção nesses momentos que eu farei as perguntas também. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. E vamos lá. Bom, é preciso lembrar então, primeiramente, do contexto de crise do entre guerras. Naquela época ninguém sabia ainda se haveria uma Segunda Guerra Mundial, né? Então eles não chamavam, evidentemente, de entre guerras, chamavam sim de pós-Primeira Guerra Mundial. E havia um quadro então, de inflação e desemprego que imperava por vários países, agravado ainda pela destruição da guerra, né? Mesmo países vencedores como França e Inglaterra tiveram partes do seu parque industrial destruídos, partes de suas cidades destruídas. E a situação foi bastante grave na Alemanha, que foi uma perdedora, e na Itália, que apesar de ter passado para o lado vencedor, na metade do conflito, teve muitas... não ficou com tantos espólios de guerra quanto eles esperavam. E teve muitas perdas territoriais, muitos confrontos em seu território, muitas destruições nas suas partes, tá? Vamos começar falando da Itália, mais especificamente, até porque essa questão do fascismo acontece primeiro na Itália, tá bom? Isso é importante a gente pontuar. Esse mesmo quadro aí da desemprego, inflação, crise, tem esse elemento aí da participação controversa, né, da Itália na Primeira Guerra Mundial. Os italianos trocaram de lado, esperavam ter muitas vantagens com isso, não tiveram tantas vantagens quanto esperavam, e por tudo isso tiveram uma crise de desemprego e inflação. Não chegou no nível da Alemanha, mas foi bastante preocupante, certo? Mais do que na França e na Inglaterra, por exemplo. Tá? E por tudo isso, e outros motivos também, houve um crescimento do Partido Socialista na Itália. E vamos lembrar, a gente estava vivendo o quê? A Primeira Guerra Mundial, que acabou com a utopia liberal. Do outro lado, a gente está vendo a Revolução Russa e o surgimento, então, da utopia socialista. Então, você tinha dois extremos aí, os liberais falidos, o socialismo surgindo como uma promessa e as classes mais ricas da burguesia com um extremo medo, né, de uma revolução socialista que se alastrasse pela Itália e por outros países. Mas no caso específico da Itália, a burguesia italiana temia muito isso. Tá bom? Então esse é o contexto que a gente vai ter que entender a emergência do fascismo e também do nazismo. Tá? Medo do socialismo, medo de uma revolução socialista, tal qual aconteceu na Rússia, era uma preocupação muito grande e explica boa parte do sucesso desses regimes totalitários, desses regimes ditatoriais, né, de extrema direita que vingaram nesse período. Bom, então isso é muito importante da gente entender. Então na Itália vai surgir o fascismo, né? E o fascismo vem da palavra fascio, que quer dizer um feixe, que era uma convergência então de várias varas que formava um símbolo, né, do Estado romano, símbolo da justiça e do poder do Estado romano. E o fascismo, né, ele vai apelar para vários elementos então dessa história e da mitologia romana para explicar as coisas
na Itália, né? Como uma espécie de mito fundador da Itália. E vamos lembrar, a Itália, embora seja um país de tradições, né, milenares, a Itália, como um país que a gente conhece hoje, ela é uma formação recente. Naquele tempo ali, era um país que tinha 50 anos de unificação, né? Ou seja, na maior parte da história por exemplo, né, Veneza não fez parte do mesmo país do que Roma. Veneza não fez parte do mesmo país do que Milão, tá? Nápoles não fez parte do mesmo país que Roma, ou Milão, ou Veneza, ou Gênova, por exemplo, certo? Então, na maior parte da história, essas regiões foram regiões separadas. Então, nessa época aqui, por exemplo, estamos falando da Primeira Guerra Mundial, né, seu imediato aí, anos imediatos depois dela, havia muita gente viva, tá? Que não era dessa época da Itália unificada ainda. Então, era necessário esses elementos de identidade nacional, de juntar as identidades. E nada melhor que apelar para a identidade romana, porque os romanos dominaram não só toda a Itália, como boa parte da Europa e norte da África. Então, fazia muito sentido isso como elemento identitário. Em 1922, né, os socialistas dão uma grande prova de força em Roma, fazendo uma grande passeata, conseguindo emplacar grandes greves, né? E as greves mostravam a força do operariado, mostravam a força do Partido Socialista e, porém, provocavam então reações imediatas, que paralisavam a produção, tinham efeitos na economia e provocaram então uma contra-resposta dos fascistas, que foi a Marcha sobre Roma. Uma marcha que reuniu mais de 40 mil pessoas e foi uma grande prova de força. Eu não mencionei ainda, mas nessa época a Itália era um país monárquico. Tinha um rei, o Vittorio Emanuele, ou Vittorio Emanuel, ou Vitor Emanuel, conforme a tradução. Esse rei, né, nesse momento ele tinha duas opções. Ou possivelmente ser engolido por uma revolução socialista, tal qual aconteceu na Rússia, com czares sendo mortos, família real sendo morta, etc. E, por outro lado, ele vinha então essa demonstração de força dos fascistas. Falou, esses fascistas aqui, eles querem algumas mudanças, eu não sou totalmente de acordo com eles, porém, eles respeitam a realeza, respeitam a propriedade privada, né, conseguem ali manter o status da burguesia, tal. Então, é o menos ruim, certo? E essa era a ideia, basicamente, da alta elite italiana na época. Os fascistas eram menos ruins do que uma revolução socialista. Tá? Então, repare que esse medo do socialismo é um elemento super importante nas análises desse período que nós estamos falando, década de 20 e 30. Bom, feita a marcha sobre Roma, e após essa demonstração, o rei Vittorio Emanuele, então, convida o Benito Mussolini a ocupar o cargo de primeiro-ministro, tá certo? E ele vai ser conhecido então como Il Duce, ou Dulce, que é conhecido como o líder, né, ou o grande líder da Itália nesse momento. Uma vez no poder, os fascistas, né, vão conduzir algumas políticas interessantes e importantes a gente observar. A primeira delas, né, é a do Partido Único e da proibição de oposição. Eles vão perseguir opositores, vão matar, né, deputados opositores. Então, é realmente uma proibição da oposição. E aí, obviamente, que nós estamos falando de um regime, né, nada democrático. Um regime que proíbe oposição, né, proíbe quem pensa diferente, ele é um regime ditatorial, certo? Isso aqui não tem discussão. Se você não consegue conviver com os diferentes, você está falando de um regime ditatorial. Segundo ponto. Nesse contexto de crise, a mesma solução que o Mussolini vai encontrar para reestruturar a economia italiana é a mesma solução do Franklin Delano Roosevelt lá nos Estados Unidos, certo? Qual a solução é essa? Construção de grandes obras públicas, porque isso requer muitos braços, muita gente trabalhando. Se você tem um quadro de desemprego no país, é importante colocar gente para trabalhar. Por quê? Você cria lá uma grande obra pública e coloca, sei lá, 30, 40, 50 mil pessoas para trabalhar. Essas pessoas vão trabalhar, vão ter que se deslocar
até esse lugar da construção. E você gera trabalhos para transportar essas pessoas. E aí, dependendo das condições, essas pessoas vão ter que usar uniformes. E aí você ativa uma fábrica, ou várias fábricas, ou várias costureiras produzindo uniformes para esses trabalhadores. Você ativa restaurantes que vão produzir as marmitas para esses trabalhadores. Né? Então você movimenta a economia em torno de uma grande obra pública. Tá certo? É uma excelente saída para os países saírem das crises. Muita gente pensa que quando o país, né, entra em crise, que ele tem que fazer só parar de gastar. Mas o país, o Estado, ele é diferente do nosso perfil pessoal, certo? Então se eu estou em crise, se eu estou devendo, lógico que o ideal é eu parar de gastar, certo? E parar de acumular dívidas, né? Porém, o Estado funciona diferente, certo? Porque ao ativar essa economia, ao, por exemplo, fazer uma dívida grande, uma grande obra pública, ele ativa a economia, as pessoas voltam a trabalhar, você acaba com o desemprego, isso gera um círculo virtuoso de consumo, emprego, renda, tudo sobe, tá? Então, esse dinheiro volta em impostos depois. Então, é diferente, tá? Um país não é gerido como é gerida a nossa própria casa, ou a nossa própria empresa, tá bom? Então, isso é importante observar. O outro ponto super importante aqui é a Carta do Lavoro. Seria a Carta do Trabalho, que é uma espécie de legislação trabalhista que o Mussolini vai implantar na Itália, e com muita atenção às corporações. O que são corporações? É quase um sindicato, porém organizado sempre por categoria, né? Os militares, os professores, os enfermeiros, os médicos e assim por diante. Então você tem essa organização por categorias, que são típico das corporações. Porém, o que fazia as corporações, o espaço que as corporações tinham no regime fascista italiano era de evitar individualidades, evitar essas negociações individuais, e por outro lado, né, com que o Estado conduzisse essas corporações, tá certo? E de uma maneira sempre a privilegiar o alto capital. Então, esse foi o quadro dessa organização das corporações dentro do quadro aí do fascismo italiano. Lógico que tivemos avanços também para os trabalhadores, né? Algumas regulamentações de jornada de trabalho, de direitos trabalhistas, coisas desse tipo, né? Já que a carência de legislação trabalhista era uma realidade por toda a Europa, né? Por todo o mundo, na verdade, e é justamente nessa década de 30 que vão surgir as leis trabalhistas, ou tomar corpo, né? As principais leis trabalhistas em várias partes do mundo. Por fim, uma outra questão que vale mencionar aqui, quando os fascistas estão no poder também, é o estabelecimento do Tratado de Latrão, que é o estabelecimento de um acordo, então, entre o Estado italiano e a Igreja Católica. Acordo sobre o quê, professor? Sobre Roma. Em 1870, quando a Itália se unifica, Roma não faz parte, tá, da Itália. A capital, inclusive, era Florença. Quando é que Roma vai fazer parte? Havia então um estado chamado Estados Pontifícios, né? Historicamente era um estado grande, bem maior, né? E foi perdendo território, tal. Houve guerras, inclusive, do Estado italiano contra esse estado da igreja, para a incorporação desses territórios. E os franceses é que davam apoio para o Papa manter esse território. Só que em 1870, né, depois da França derrotada, vai acontecer lá a Comuna de Paris. E os franceses precisam deslocar as tropas que forneciam essa proteção para o Vaticano, chamar de volta para a França. E aí os italianos se aproveitam disso e invadem Roma, ocupam Roma. O Papa, inclusive, vai se declarar um prisioneiro. E essa situação vai durar desde 1871 até 1925, mais de 50 anos, certo? Então o Papa vai reconhecer que a Itália é a legítima proprietária de Roma, porém a Itália, por sua vez, vai reconhecer a soberania do Estado do Vaticano, que é o menor estado do mundo, o menor país do mundo, é um bairro dentro de Roma, ali é como se fosse um outro país, é outro país, né? Você, para passar, você precisa de passaporte, outras coisas, etc.
Só que, lógico, é um estado muito peculiar, com suas várias diferenças aí, por ser um microestado, por ser relação da igreja, por ninguém nascer ali dentro, né, já que não tem hospital, não tem maternidade, etc. Então, vai ser estabelecido esse acordo. Em troca, né, a igreja não só cedeu, em troca a igreja fez uma exigência aqui, o reconhecimento de que a Itália declarasse o catolicismo a religião oficial do Estado italiano. Tá? Então, isso também vai ser marcado, vai ser importante. Agora vamos falar um pouquinho da Alemanha. E é bom lembrar que a gente vai retomar esses assuntos quando a gente falar de Segunda Guerra, tá? Tanto da Itália quanto da Alemanha também. Na Itália, né, o Hitler, se o Mussolini era conhecido como Duce, o Hitler é conhecido como o Führer, tá bom? Mas eu pulei aqui um. Então, a Alemanha, aquele contexto a gente já conhecia. Crise do pós-guerra, 29. Tem um outro fator aí. O grande país que estava ajudando a Alemanha a se reconstruir era os Estados Unidos. Tá? Durante os anos 20. Já estava ruim, né? Já estava ruim a situação para a Alemanha. Quando chega a crise de 29, os Estados Unidos quebra, fale, e aí que as coisas foram para as cuscuz mesmo. Então, foi uma remontada de uma crise, né? Então, como se o Brasil hoje já está em crise, tem outra crise, outra paulada em cima, tá? Então, isso prejudica demais as condições de vida da população. Isso acaba com o país, certo? Então, aqui é importante pontuar isso. Foi um remontamento de crise. Um quadro de hiperinflação. Hiperinflação a ponto de você precisar de bilhões, eu não estou falando errado não, nem a apostila está escrita errada, bilhões de marcos para comprar um pão. Isso quer dizer o quê? Uma carriola de dinheiro, como vocês estão vendo na foto, é para comprar um pão. Certo? Lógico que, quando chega nesse ponto aí, né, ninguém mais tem bolso, né? Fica mais caro você imprimir dinheiro do que o valor do dinheiro em si. Quando chega nesse ponto, ninguém mais tem confiança na moeda. Certo? A gente volta para a economia de subsistência de trocas. Né? Mais vale um frango na mão, um litro de leite na mão, do que milhões de marcos na conta. Então, a economia regride. Só que esse fator de você não ter uma moeda corrente, uma moeda confiável, acaba com a economia de um país, qualquer país, tá? Mais recentemente a gente viu isso na Venezuela, nos últimos anos aí. Bom, hiperinflação. Também temos o contexto de ascensão do Partido Socialista na Alemanha, certo? E vamos lembrar que o Karl Marx, o Friedrich Engels, né, os principais socialistas do mundo, eram também alemães. Né? Então você tinha uma tradição ali socialista da Alemanha que era forte. E tinha também um operariado forte. Era um país industrializado, com uma classe operária forte. Então era uma relação ali quase que lógica do socialismo crescer e ganhar campo ali nesse operariado. Segundo ponto, né? Até a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha era também uma monarquia, o Império Alemão. A partir do Tratado de Versalhes, ela se torna uma república, a República de Weimar, né? Uma república supostamente liberal, mas que nunca chegou a ser nada, né? Porque seu tempo de existência foi muito pequeno. Agora, os nazistas, né, vão sempre bater muito nessa República de Weimar, falar que ela é corrupta, mas é uma república que nasce nos escombros da Primeira Guerra Mundial, se não tiver tempo de organizar as coisas, tá? Então, também tem muita injustiça com a República de Weimar. E os nazistas, né, já eram partido na década de 20. Em 28, né, eles conseguiram 14 cadeiras, que é relativamente pouco, né? Mas na de 32 já sobe para 200 e poucas cadeiras, né? Então cresce muito o número de cadeiras que eles conseguem no parlamento. Então um crescimento muito grande, justamente após a crise de 29. Então esse contexto de crise favorece a emergência, né, o destaque de líderes populares, demagogos, que conduzem bem o povo, que enganam bem o povo, tá bom? E diante desse resultado expressivo nas eleições de 32, o presidente da Alemanha vai oferecer o cargo de primeiro-ministro, né, que na verdade é de chanceler, de chancelaria, ao Adolf Hitler, que era já destacadamente o principal líder do partido nazista. Uma vez no poder, né, o Hitler vai estabelecer uma polícia secreta, que é a Gestapo, certo? A polícia secreta é porque ela faz investigações secretas para prender inimigos, certo? Basicamente é isso. Tem o estabelecimento também das SS, que são
tropas, uma espécie de polícia militar, mas não da Alemanha, uma polícia militar do partido nazista, tá certo? Uma polícia a serviço de um partido, então é o que a gente chama de milícia, tá certo? Terceiro ponto, mesma coisa do Roosevelt, mesma coisa do Mussolini, investimento em grandes obras públicas para a geração de empregos, e com isso a Alemanha também conseguiu se erguer, então presta atenção. Isso aqui não tem ideologia. Você melhorar as condições da vida da pessoa não importa se é de direita ou de esquerda, certo? O fato é quando você aumenta o gasto do Estado em determinadas áreas, você consegue ter um efeito positivo, geração de empregos, geração de renda, etc. Então, isso aqui também foi fato para a Alemanha. Um fator curioso na Alemanha foi o surgimento de privatizações. A República de Weimar tinha feito criado várias estatais ou tornado, estatizado, né, algumas empresas. Hitler vai fazer o contrário, vai privatizar, tá bom? E mostrando que ele tinha uma boa relação, né, com a burguesia, principalmente com a burguesia industrial alemã. Vai ter esse crescimento, como eu falei, e vai haver um rearmamento, tá? Um rearmamento do exército alemão. E vamos lembrar que pelo Tratado de Versalhes, a Alemanha não podia, estava proibida de investir em armamentos pesados. Era permitido apenas produzir revólveres calibre 38. Qualquer coisa acima disso era considerado armamento pesado e a Alemanha não podia investir nisso. Mas o Hitler vai investir descumprindo o Tratado de Versalhes, que era realmente muito duro para com a Alemanha, né? Punha duras penas para a Alemanha, perda de território, perda de dinheiro, a obrigação de pagar, os custos da guerra. Então, o Tratado de Versalhes era realmente extremamente severo para com a Alemanha. E, uma vez no poder também, o Hitler vai investir muito na propaganda de Estado, né? Esses grandes desfiles que vocês estão vendo nas fotos, né? A preocupação com a ornamentação, as fachadas, lugares, construções de prédios, produção de filmes, né? O cinema vai ter uma cineasta alemã, Leni Riefenstahl, que até hoje é uma referência na arte cinematográfica. Ela vai fazer obras incríveis, né? Inclusive, principalmente, sobre as Olimpíadas de 1936, que é essa foto que vocês estão vendo acima aí. E foi um grande investimento do Adolf Hitler na propaganda desse regime, né? Para conquistar as massas, até porque ele tinha aquela ideia também de pensamento único, perseguir opositores, conquistar ideologicamente, politicamente, todo mundo para o seu time. E para isso você precisa de propaganda, você precisa de meios de comunicação favorecendo isso. E para isso ele usou o rádio, usou os cartazes, usou o cinema, que eram os meios disponíveis na época. Aqui é importante pontuar alguns elementos distintivos do fascismo e do nazismo, tá? E primeiro, do fascismo é a ênfase nas corporações. Isso a gente não via no nazismo. E no nazismo é a ênfase na questão racial, de entender os alemães, os arianos, né? Não só alemães, mas todos os brancos que fossem desse ramo ariano, como uma raça superior e que haveria então raças diferentes dos humanos e raças menos desenvolvidas, raças que deveriam ser eliminadas, como por exemplo negros, como os judeus, essas coisas, né? Essas teorias racistas já existiam desde o século XIX ou até antes, né? Mas eles tomaram corpo mesmo no final do século XIX, tá? E vão encontrar no nazismo o seu ápice, tá bom? Então essa questão racial é muito importante para entender o nazismo e principalmente essa questão do antissemitismo. Por quê? Naquele momento não havia muitos negros na Alemanha, por exemplo, tá? Então o Hitler, falar que ele perseguiu muitos negros é uma coisa meio complicada porque não tinha praticamente negros na Alemanha, tá? Quem perseguiu muito, quem tinha muito na Alemanha eram judeus. Então houve muita prática do antissemitismo, que é essa prática então de considerar os judeus povo inferior e digno de ser então maltratado, etc. Então tudo isso já vem das teorias raciais, como eu disse, né? Isso foi amplamente explorado pelo cinema, talvez vocês já tenham ouvido falar de alguns desses livros e filmes aí, né? O Menino do Pijama Listrado, que é o mais novo,
A Lista de Schindler, que é um livro lá da década de 90, um filme, aliás, da década de 90, que eu assisti quando tinha um pouquinho menos da idade de vocês. A Vida é Bela, também um filme que ganhou o Oscar e tal, super famoso, que retrata então os cotidianos da vida sob o regime nazista, sob a ótica dos judeus, que foram extremamente perseguidos, né? Começaram com algumas perseguições e a coisa só foi aumentando, né? Uma dessas perseguições, por exemplo, a família do Albert Einstein, físico genial, era alemão, se mudou para os Estados Unidos. E muitos mudaram para os Estados Unidos fugindo do regime nazista, tá? Outros não conseguiram ter a sorte de mudar e sofreram na pele as barbaridades que o Adolf Hitler impetrou sobre muitas populações, mas principalmente sobre os judeus. E esse ódio aos judeus, né, tinha uma origem histórica, no caso da Alemanha e da Europa, porque os judeus em diáspora pela Europa, né, ou seja, fugidos, né, em seu território original, na Europa, muitas vezes eram proibidos de ter terras, tá? E também em muitas ocasiões eram proibidos de exercer certas profissões que algumas corporações dominavam nas cidades. Como, por exemplo, sei lá, ser relojoeiro era proibido, ser sapateiro era proibido, ter terra era proibido. O que sobrava para os judeus então? Não sobrava muita coisa, a não ser o comércio internacional e a transação de valores, né? Atividades bancárias e de câmbio, troca de moedas. Como eles viviam também sempre, entre aspas, em fuga, né? Em diáspora, sempre ameaçados, então estavam sempre mudando, e pelo fato de não ter um Estado judeu, estavam espalhados em vários países diferentes, isso facilitou essa criação de uma rede bancária, né? Ou de laços entre banqueiros judeus na Europa ao longo dos anos, isso desde o Renascimento. Então, a situação é que, ao final do século XIX, século XX, muitos dos banqueiros, dos grandes banqueiros do mundo, eram judeus, tá? Como os Rothschild, que eram os maiores de todos, né? Que eram ingleses. Mas o fato é que, para o Hitler, esses banqueiros, mesmo que eles tivessem estabelecidos há gerações já dentro da Alemanha, o fato de eles serem judeus não eram vistos como alemães. E mais, esses banqueiros eram culpados então pela desgraça da Alemanha, tá? Desgraça econômica, pela ruína econômica. Então, aí tem um elemento também de ódio aos judeus por causa disso. Lógico que são questões desvirtuadas. Hitler perseguiu mais de 6 milhões de judeus. É lógico que se eu pegar quem era banqueiro disso aí, não dá. Mesmo juntando as famílias dos banqueiros, não dá 600 pessoas, tá? Então, assim, é um ódio injustificado sobre um grupo todo por causa de motivos, então, torpes, né? E desviados do propósito original. Então, muito importante ter isso. E, em 1965, a gente tem a publicação das leis de Nuremberg, que são leis, então, antissemitas clássicas, né? Deixa eu pegar aqui para ler, que eu não lembro de todas. Mas, enfim, proibia o casamento entre judeus e alemães, entre aspas aí, né? Então pessoas que tinham sangue judeu eram proibidas de se casar com os alemães, eram proibidas de ter relações sexuais com os alemães, tá? Os judeus nascidos na Alemanha perderam o direito à cidadania alemã, tá? Então, tudo isso aí aconteceu com essas leis de Nuremberg. Então, só para vocês terem algumas ideias das barbáries aí impetradas, tá bom? Como eu prometi, pergunta aqui agora, hein? Só para quem chegou até aqui agora, tá certo? Vocês vão comentar aí. Não se esqueça, se você usa lá um nome de usuário aí no YouTube, né? Um nome, sei lá, muito aleatório, que eu não vou conseguir identificar, né? Gamer 77, não sei lá. Então, pense. Então, se você usa um nome desses, deixa o seu nome junto com a resposta, tá bom? Coloca lá, tipo, exemplo, João Vitor, nono B, por exemplo, tá? Faça isso. Não esqueça de deixar o nome junto, tá bom? Eu quero que vocês me expliquem aí o que é antissemitismo, tá certo? Quem colocar essa resposta aí nos comentários vai ganhar ponto extra, beleza? Tem também uma outra pergunta, vocês devem colocar a resposta só aqui nos comentários, tá bom? Só aqui nos comentários, tá? Vocês vão responder o que significa o termo dulce,
que eu falei lá sobre o Benito Mussolini, né? Dulce, D-U-L-C-E. Eu não vou falar sobre essas perguntas em lugar nenhum mais, tá? É só para quem chegou no final da aula mesmo, tá? E quem chegou vai responder e vai ganhar ponto extra, beleza? Então por hoje é só e até mais, pessoal. Qualquer dúvida é só me procurar.